Tenkai-Ren, o Prólogo do Céu, o filme do Apollo, aquele onde descobrimos que o Seiya era um Ken e a Saori era uma Barbie. Ele tem continuação? Pois agora tem! Finalmente, quase 20 anos depois, os fãs de Saint Seiya uniram seus cosmos para nos trazer o Prelúdio de Pégaso, uma continuação não oficial, porém absurdamente bem feita. E agora chega de sentimentalismo! Prólogo do Céu foi lançado no Japão em 14 de fevereiro de 2004, porém chegou oficialmente ao Brasil somente em novembro de 2006. Inicialmente esse projeto seria a finalização da franquia Saint Seiya, até por isso o nome Prólogo, indicando que aquilo era apenas o começo e justificando o final confuso e bem aberto da obra, que seria desenvolvida em filmes posteriores. Porém, alguns fatores acabaram levando esse projeto ao cancelamento, sendo um dos principais os roteiristas do filme terem modificado muito a ideia original do autor Masami Kurumada, fazendo com que ele ficasse decepcionado com o seu resultado final. Porém, provavelmente esse não foi o único fator e podemos considerar também aspectos comerciais, como uma recepção pior do que a esperada pelo público japonês e até mancadas no planejamento de distribuição da obra. Ainda hoje é fácil encontrar publicações da época de lançamento em sites especializados como essa do Cave Zodíaco, comentando sobre como a bilheteria foi baixa no Brasil, o que pode ter sido até uma consequência da demora de 2 anos para exibirem por aqui. Muita gente já tinha visto por outros meios e preferiu não ir ao cinema por não ter gostado tanto do que viu ou simplesmente por já ter visto. Enfim, apesar disso, o pessoal da Hakunen Studios, fãs mexicanos de Saint Seiya, em parceria com outros fãs latinos, nossos irmãos, fizeram uma continuação dessa obra por conta própria. Uma fã-animação onde tentam imaginar como essa história continuaria. É claro que não será exatamente como o idealizado por Kurumada Sensei inicialmente, pode ser que eles sigam uma linha completamente diferente da que estava planejada originalmente para os filmes, afinal, nunca foi divulgado exatamente como seriam as continuações, mas pelo que já foi mostrado até agora, parece que conseguiram captar bem a essência de Saint Seiya, de forma muito mais convincente do que várias outras obras oficiais lançadas nos últimos anos. Eu vou colocar o link do primeiro episódio na descrição, nos cards, no comentário fixado e na tela final deste vídeo para que você assista se ainda não tiver visto. Porém, agora eu vou comentar um pouco sobre o que já foi mostrado. Então pode ter alguns spoilers, mas eu acho que não vai chegar a estragar a sua experiência caso ainda não tenha visto, e se já tiver visto, pode ser que eu traga alguma informação que você ainda não sabia. O Castigo dos Deuses. O final do Prólogo do Céu tinha uma cena bem enigmática, que dava a entender que Saori e Seiya tinham perdido suas memórias e passado a viver como humanos comuns. Pois nesse episódio, Hakuren decidiu seguir a partir daí e vemos um Seiya que está rodando o mundo atrás de Seika, tendo inclusive lembrança de ter sido adotado por um casal, ao invés de ter passado sua infância na Fundação Graad e na Grécia treinando com Marin. Ainda não está claro o que aconteceu aqui, o que é bem legal, pois permite criar várias teorias interessantes. Pode ser que as memórias de Seiya tenham sido apagadas e no lugar delas os deuses tenham criado falsas memórias, fazendo Seiya e os outros cavaleiros acreditarem que tiveram vidas normais até aquele momento, ao invés de terem passado por treinamentos e batalhas contra os deuses e seus exércitos. Ou ainda pode ser que os deuses tenham feito mais do que mexer nas memórias e tenham criado uma realidade alternativa onde os cavaleiros de Atena tiveram vidas completamente diferentes das que vimos no clássico, como se as divindades tivessem reiniciado o universo. Se você assistiu Stone Ocean, a última temporada de JoJo's Bizarre Adventure, eu tô falando de algo na linha do que aconteceu no final do anime. Mas se você não assistiu, eu acho que deu pra entender, né? Seria como se em Prelúdio de Pégaso tivéssemos uma realidade alternativa e a original tivesse sido destruída como punição aos atos de Atena e dos cavaleiros. Já deixa aí nos comentários qual dessas duas possibilidades você acha que seria mais interessante. Ou será que pode ser outra coisa que eu não percebi? Os outros protagonistas.
O primeiro arco de 5 episódios será focado em Seiya, até por isso o título é relacionado a Pegasus. Mas ainda teremos mais 5 episódios dedicados a cada um dos protagonistas, totalizando 25 episódios para a saga inicial. Já é possível ter um vislumbre deles pela abertura, que acertadamente tem como música tema a Can't Say Goodbye My Friend. A mesma que usamos nos encerramentos dos vídeos aqui do canal. Então eu sou suspeito para falar dessa escolha, mas é lógico que eu achei o tema perfeito para a abertura. Pelos designs dos outros protagonistas mostrados no encerramento, onde eles usam roupas casuais diferentes das que estamos acostumados a ver, podemos supor que eles também estão vivendo novas vidas, e o que reforça a minha teoria de que essa pode ser uma realidade paralela é a própria abertura, onde temos duas Natácias, a de Bluegraad, que também pode ser a Freya do filme de Asgard, junto à mãe do Yoga, que já estaria morta desde o começo da história original. Se você não conhece a Natácia de Bluegraad, a irmã gêmea perdida da Freya do filme, pode ver o nosso vídeo completaço sobre essa história aqui nos cards. Outra coisa curiosa na abertura é a Esmeralda, que parece estar mais velha e com roupas diferentes, aparentemente vivendo fora da Ilha da Rainha da Morte, o que pode indicar que nessa realidade ela não tenha morrido e vive uma vida bem menos sofrida do que a da Esmeralda original. Apesar disso, o trailer coloca as cenas dela próximas às de Ikki, o que me deixa curioso para saber como eles vão trabalhar o relacionamento dos dois nessa obra. Quanto a Shiryu e a Shun, não tivemos nada muito revelador, fora os novos visuais, mas de qualquer forma, Shiryu parece estar vivendo com Shunrei, talvez sendo um fazendeiro em Rosan, que é algo que ele já queria fazer tanto no clássico quanto em Next Dimension. O Santuário. Apesar de Athena e os cavaleiros terem sido punidos, o santuário em si continua a existir. Shin e Marin ainda são Amazonas e provavelmente, pelo que podemos ver na abertura, o grande deus Jabu de Unicórnio e seus Jabuzetes, assim como Júnior de Cabarião e até a Giste, aquela personagem filler que era líder dos lisíssimos Cavaleiros Fantasmas, também continuam a vestir suas armaduras. Eu achei uma escolha bem curiosa trazer a Giste de volta, mas vamos ver o que eles pretendem fazer com essa personagem. De repente pode ficar até legal. O novo mestre do santuário é o Kiki, o que é um dos maiores mistérios dessa história até agora. Temos uma cena onde o aprendiz do Mu é torturado e o trabalho de dublagem nessa parte, assim como no episódio como um todo, eu achei fenomenal. O pessoal manda muito bem. Eu tô bastante ansioso para ver se a equipe do Vai Ser vai dublar esse projeto, mas o resultado em espanhol, para mim, já ficou foda demais. Aliás, pode ficar tranquilo, viu? Porque além de o espanhol ser uma língua relativamente fácil para brasileiros entenderem, o episódio está todo legendado em português. Então, mesmo que o Vai Seiya ou algum outro canal resolva dublar esse episódio, compensa muito assistir também em espanhol para dar uma força pro projeto. Lembrem-se de sempre apoiar tudo aquilo que vocês gostam, porque qualquer entretenimento, seja um filme como o Prólogo do Céu, um anime como The Lost Canvas, ou mesmo um canal do YouTube como é o Hakuren, depende de trabalho. Muito trabalho. Então, se não der nenhum tipo de retorno, se não tiver nenhum reconhecimento, por mais amor que os envolvidos tenham pelo projeto, pode acabar se tornando inviável continuar a longo prazo. Por isso, sempre que puderem, apoiem financeiramente aquilo que vocês gostam de consumir. Sobre o Kiki, o que parece é que houve um acordo entre ele e os deuses que o tornaram o novo mestre do santuário para que ele garantisse que os antigos cavaleiros não voltassem a se rebelar contra as divindades do Olimpo. Inicialmente, Kiki pode ter se oposto a isso, mas acaba aceitando e agora ele segue ao lado de Athena comandando o santuário. É interessante que pelo visual dos outros personagens não parece ter se passado tanto tempo assim, mas Kiki já parece bem mais velho, o que pode indicar que os deuses tenham até acelerado seu crescimento para que ele pudesse assumir o cargo de grande mestre, ou que ele tenha ficado preso e sofrendo por anos até aceitar esse papel. Lembrando que no próprio cânone já tivemos exemplos assim, como a Saori, que teve seus telômeros alterados em Next Dimension a ponto de voltar a ser um bebê. Aqui pode ter acontecido exatamente o contrário, e a manipulação dos deuses terá acelerado o envelhecimento dele. Mas isso é só uma teoria. Comentem aí o que vocês acham que aconteceu com o nosso destemido Cavaleiro de Apêndice. Novos personagens.
alguns personagens foram apresentados nesse primeiro episódio. E eles são Enéas, um candidato a cavaleiro que está disputando a armadura de Pégaso. Ele possui golpes de fogo, assim como seu mestre, o cavaleiro da constelação de Santori. Sou Babel de Santori. Quer dizer, Centauro. É bem legal terem usado Babel como mestre dele, principalmente pela forma como esse personagem foi retratado no anime, tendo uma redenção junto a Athena em seus momentos finais. E agora, através de seu discípulo, terá de certa forma cumprido seu último desejo de lutar ao lado de sua deusa. Assim como esperado, já foi revelado na página do Facebook da Hakuren que Enéas não conseguirá obter a armadura de Pégaso, mas ao menos ele se tornará um cavaleiro. Eu achei que o visual da armadura dele lembra um pouco as do filme do Abel, mas aparentemente ele será da constelação de Cavalo Menor, uma constelação que tem sido bastante usada nas últimas obras da franquia, desempenhando papéis muito importantes em Santiachou e em Sensei Ômega, sendo considerada como a constelação irmã da de Pégaso. Atrion é o adversário de Enéas na luta final pela armadura de Pégaso. Ele foi o discípulo de Ôncio de Erídono, uma constelação que até o momento havia sido utilizada somente em The Lost Canvas. Era desse cara grandalhão de verde aí no meio. Pelas cores de sua vestimenta, é possível imaginar que ele fosse um cavaleiro de bronze, porém não existe nada oficial que confirme isso. Sobre o seu discípulo, como esperado, ele não ganhará a armadura de Pégaso, mas também já foi postada uma arte dele vestindo a armadura de Orion na página da Hakuren. O que significa que o menino saiu no lucro, né? Já que Orion era uma patente de prata no clássico, hierarquicamente superior à de Pégaso. Apesar de o visual da armadura na arte ser o mesmo da que é usada por Jaga no filme, Atrion mostrou golpes com propriedades elétricas, o que pode indicar que, diferente de Jaga, que usava golpes de impacto, ele tem alguma inspiração de Eden, o cavaleiro de bronze de Orion na série Ômega, que possuía o elemento trovão. Ainda tivemos participações curtas de alguns deuses que não chegaram a se apresentar no episódio, mas baseando-se também em artes já divulgadas nas redes sociais, podemos concluir que sejam Phobos e Deimos, os deuses do medo e do terror, filhos de Ares, o deus grego da guerra e um dos maiores inimigos de Atena, que aparecem no final do episódio e, de acordo com o mangá lançado anteriormente sobre a obra, possuirão Atrion e Enéas para tentar assassinar a deusa Atena, Deméter, a deusa da colheita e da fertilidade, e Hermes, o deus mensageiro do Olimpo. Ainda tivemos a participação de outros personagens clássicos, como o brabo faixa preta Tatsumi, que parece estar liderando os Cavaleiros de Aço para tentar encontrar a Saori, Mino, a amiga de infância de Seiya, que aqui parece estar até mais bonita do que a original, e é claro, Apollo, em uma espécie de remake / continuação da cena final do Prólogo do Céu. Alguns outros deuses também aparecem, além de possíveis anjos ou servos de divindades, mas esses daí ainda não tiveram seus nomes confirmados. Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de comentar suas expectativas e opiniões sobre essa animação incrível aí embaixo nos comentários. Se inscreve no canal e, se ainda não for inscrito, ativa a sineta para receber mais conteúdo sobre Cavaleiros do Zodíaco. E se você gosta do nosso trabalho, considere se tornar um membro do canal pelo botão Seja Membro aí embaixo. Deixar um valeu demais ou confira outras formas de ajudar a gente pelos links no comentário fixado. E se você ainda não viu nosso último vídeo, onde fizemos um ranking das melhores lutas do começo do anime, eu vou deixar ele aparecendo bem aqui, ó, pra você clicar e conferir. Valeu, até mais!